as questões controversas que serão tratadas hoje. A gente vai poder dialogar amanhã e eu estou tentando que o Procurador da República, Bruno Valente, participe da nossa aula amanhã, respondendo as dúvidas de vocês. Tá? Já mandei o WhatsApp aqui para ele e estarei tentando fazer com que ele participe do nosso encontro amanhã para dialogar com os senhores. Tá? Maravilha, né, gente? Então eu só fiz isso porque realmente essa turma e a outra turma também são muito aplicados e ao longo desse semestre, mesmo durante o período do ensino à distância, demonstraram interesse, engajamento. Então, se não tivessem nem aí, eu também iria só dançar conforme a música. Né? O que eu posso fazer nesse ensino à distância se a turma não tem interesse, né? Não comparece, não se apresenta, não tira dúvidas, não participa da aula, a gente vai só trazendo conteúdo. Mas não é o caso, então por isso a gente também precisa de uma régua de cobre, né? Régua de cobre se adeque às virtudes e aos vícios de cada um, tá? Então, fiquem atentos hoje, tá? De todas as discussões teóricas. O Bruno fez mestrado comigo e a gente estudou junto esse assunto, né? De tutela coletiva durante 6 meses. Então, fiquem atentos a tudo que eu vou falar hoje, todas as discussões teóricas controversas, para tirar um proveito, né, para a vida de vocês, especialmente amanhã. Então vamos lá, vamos nos preparar para isso. Tá? Então, olha só, pessoal. O assunto de hoje é a ação civil pública. A ação civil pública ela é espécie do gênero ações coletivas. A ação civil pública é uma ação coletiva, mas não é a única ação coletiva. Não é a única ação que visa proteger interesses de grupos, interesses difusos, interesses coletivos, não. Não é a única ação que serve à chamada tutela coletiva. Existem outras ações coletivas, como é o caso da ação popular, tem outro procedimento, como é o caso do mandado de segurança coletivo, como é o caso do mandado de injunção coletivo. Nós temos outras e outras ações que têm a figura do legitimado extraordinário, né? Como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como uma associação, que vai entrar com a ação defendendo o interesse de toda uma parcela da sociedade, de todo um grupo de pessoas. Dos idosos, das pessoas com deficiência, dos consumidores da Vivo, dos consumidores da Unimed, dos usuários no transporte público, ações de parcelas da sociedade. Mas a ação civil pública não é a única, mas ela é a mais importante. A gente vai entender hoje porque ela é a tutela coletiva por excelência, né? É a mais importante de todas. Tá? E a ação civil pública, se a gente for lá para o artigo 129, inciso 3 da CF de 88, vamos lá. A CF de 88 diz assim, que são funções institucionais do Ministério Público, e para quem não sabe, o Ministério Público Estadual tem a figura do promotor, né, de justiça. E o Ministério Público Federal tem a figura do Procurador da República. Eles fazem também, ambos, né, tanto o Ministério Público Estadual, o promotor, quanto o Ministério Público Federal, o Procurador da República, eles fazem isso aqui, o 3, ó. Em ambos os casos, eles promovem o inquérito civil e a ação civil pública. Então, ó, são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública. Né? O que é a ação civil pública? A gente vai estudar mais a fundo, mas já antecipo a vocês. É uma ação que visa proteger interesses de grupos de pessoas. Interesses que transbordam o interesse individual apenas de uma pessoa, mas que atingem toda uma parte da coletividade, toda uma parcela da sociedade. Para isso que serve a ação civil pública. A ação civil pública para determinar o reflorestamento de uma área desmatada, a ação civil pública para uma operadora de telefonia, como foi o caso da Vivo, para melhorar o serviço de atendimento ao consumidor, ser mais rápido, uma ação para obrigar a ser mais rápido, uma ação contra uma fabricante de carro
para ela fazer o recall e substituir todos os carros defeituosos de uma determinada linha. Teve a ação lá do metrô do Rio de Janeiro para separar vagões de homens e de mulheres, né, por conta do abuso sexual. Ações contra empresas de ônibus superlotadas a comprar mais ônibus, etc. Então, a ação civil pública, por excelência, a gente vai ver, é essa ação que vai promover, tentar tutelar interesses de grupos, né, de uma parcela da sociedade. Mas um escritório de advocacia, quando vai entrar com uma ação, ele vai pedir para o seu cliente o quê? Documentos, provas, para poder subsidiar a ação. O que é esse pedir provas da ação civil pública? O Ministério Público faz o quê? Ele instaura um inquérito civil. O que é o inquérito civil? É um procedimento administrativo no Ministério Público que visa obter documentos, obter relatos de pessoas, realizar perícias, porque o Ministério Público tem engenheiro, tem médicos que podem fazer perícias no locais. E, a partir dos elementos escolhidos com esse inquérito civil, o promotor, se for o Ministério Público Estadual, ou o procurador da República, se for o Ministério Público Federal, vai escolher se é o caso de entrar com ação civil pública para proteger esses direitos violados, ou não. Ele pode se convencer com o inquérito que não há trabalho escravo naquela fazenda, que o serviço de atendimento do consumidor é perfeito daquela instituição, que não houve desmatamento, que não há problema de abuso sexual no metrô, e pode o inquérito ser arquivado. Né? O procurador da República ou o promotor de justiça pode arquivar o inquérito. Ou não, ele pode se convencer de que realmente há um interesse da sociedade, há direitos de grupos de pessoas violados. E aí o que ele faz? Ele propõe uma ação. Uma ação para obrigar a fazer um sistema de combate de incêndio nos museus do Rio de Janeiro, como foi feito agora, uma ação para obrigar que a Vale do Rio Doce retire os restos mortais lá do acidente de Brumadinho e pague R$ 10.000 por família atingida e garanta moradia. Enfim, ele vai se convencer que houve violação de direitos juridicamente protegidos e vai propor uma ação, né, judicial, já que o Ministério Público ele não tem poder, né, de decidir os conflitos, de obrigar, mas ele tem o poder de provocar o judiciário em nome da sociedade, né, para proteger interesses de grupos de pessoas. E eu confesso a vocês que, se você for ler só a Constituição, você vai pensar, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público, Ministério Público. Só que não é assim, gente. A própria lei da ação civil pública, que é a Lei 7.347, ela trata da ação civil pública, que visa a responsabilidade civil por danos difusos e coletivos em geral, né, como meio ambiente, direitos difusos ou coletivos do consumidor, né, problemas de acessibilidade, pessoas com deficiência, bens de valor artístico e histórico, como foi o caso dessa ação civil pública no Museu do Rio de Janeiro, para fazer a parte hidráulica, elétrica, etc. Só que nesta lei você vai ver que não é só o Ministério Público que pode propor essa ação para a proteção de grupos de pessoas, de interesses da sociedade. Você vai ver aqui, ó, no artigo 5º, que tem legitimidade para propor ação o Ministério Público, mas também a Defensoria Pública. Por que o legislador coloca também a Defensoria Pública? Porque a Defensoria Pública ela está tendo contato diário com uma grande quantidade de pessoas, né? Pessoas em geral pobres, que o defensor público pode dizer, poxa, é a milésima pessoa que me procura por causa desse liquidificador, dessa marca. Né? E aí o defensor público liga o alerta. Bom, então eu vou entrar com uma ação para logo o juiz determinar reembolsar todo mundo que comprou esse liquidificador de forma coletiva logo. Então a defensoria pública é importante legitimar. Tem outros legitimados, a gente vai falar sobre esse rol daqui a pouco, aliás, amanhã. Mas eu já antecipo a vocês que não é só o Ministério Público. Embora alguns fatores levem, né, a exata noção de que o Ministério Público é o mais importante. A gente vai chegar por que o Ministério Público é o mais importante. Vai chegar nesse ponto. Então nós temos a Constituição, nós temos a Lei da Ação Civil Pública e nós temos o Código de Defesa do Consumidor. Por incrível que pareça, Ada Pellegrini, Luiz Mendes, Hermes Anetti Júnior, todos os grandes autores que tratam, Antônio Gide, todos os grandes autores que tratam sobre tutela coletiva, eles entendem que só é possível compreender a ação civil pública se tiver uma visão integrada das duas leis, a Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor. Por incrível que pareça, o Código de Defesa do Consumidor ele não se aplica só ao consumidor.
Ele se aplica a todo tipo de tutela coletiva. Por quê? Existem questões que não tem no CDC e que a lei da ação civil pública nos traz a resposta. Existem outras questões que não estão na lei da ação civil pública e que o CDC nos traz a resposta. Vou dar aqui dois exemplos breves, depois a gente vai entender melhor isso, dois exemplos breves. Por exemplo, a lei da ação civil pública, ela fala da possibilidade de uma ação para proteger bens do meio ambiente, bens do patrimônio histórico, bens difusos e coletivos do consumidor, né, como problemas de metrô, de acessibilidade, serviços de atendimento, bens de valor paisagístico, artístico, cultural, ótimo. Só que ela não traz uma solução para a seguinte questão. No caso dos liquidificadores lá que foram adquiridos, que isso aconteceu de verdade, vieram com defeito. R$ 200 o liquidificador. A lei da ação civil pública não traz uma possibilidade do Ministério Público, do Defensor Público, pedir para o juiz determinar, por exemplo, que se pague os R$ 200 para todos os consumidores que compraram o liquidificador, mais R$ 500 de dano moral. Não. Ela só fala que o valor indenizatório sempre vai para um fundo. Então, degradou uma igreja, quebrou o Teatro da Paz, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, violou o meio ambiente, a indenização é sempre para um fundo. A indenização é sempre para um fundo que vai ser gerido em prol de recuperar, né, aquele bem juridicamente protegido coletivo. E aí fica um pouco lacunoso, porque às vezes o dano que atinge uma coletividade, os indivíduos, de forma específica, eles têm interesse de receber a sua parcela desse dano coletivo. Por exemplo, o banco descontou R$ 100 da conta de 100 mil pessoas. Pode o juiz obrigar a devolver R$ 100 mais R$ 1.000 de dano moral para cada um dos correntistas que tiveram desconto? Pode, mas isso não à luz da lei da ação civil pública. A resposta disso está no CDC. O CDC disciplina essa possibilidade e acaba se aplicando não só ao consumidor, mas a outras relações. Por exemplo, o caso de Brumadinho e Mariana. O Ministério Público pede que seja dada uma cesta básica por membro da família, por mês, mais R$ 10.000 para que eles possam morar, sobreviver, aquelas pessoas que ficaram desabrigadas. Essa possibilidade de fracionar a tutela coletiva, de permitir que numa única ação se dê o direito a muitas pessoas, isso é disciplinado no CDC. Então, é por isso que esses autores que tratam de tutela coletiva dizem que o CDC, junto com a Lei da Ação Civil Pública, formam um microsistema legislativo de tutela coletiva. Tá? Eles devem ser analisados conjuntamente. Mas também o CDC não traz a resposta para tudo, porque o CDC fala lá de interesses difusos, coletivos, do consumidor. Então, existem outros bens jurídicos que não são da relação de consumo, que estão disciplinados na lei da ação civil pública. Pois bem, para a gente entender esse assunto, é preciso olhar para a história. E aí peço ajuda dos universitários também, que gostam de história, como a Melina, o Lucas, o André. O que acontece? Em todos os períodos da humanidade, mesmo antes de Cristo, passando por Aristóteles, por Confúcio na China e também no Egito Antigo, nós sempre tivemos interesses de grupos de pessoas, que muitas vezes eram violados e muitas vezes eram protegidos pela lei. Nós sempre tivemos interesses de grupos de pessoas. Então, nós tínhamos lá na Grécia Antiga, na egrégora, interesse de quem queria votar, de quem queria participar das reuniões. Digamos que um imperador proibisse essa participação democrática, está violando o interesse o quê? De um grupo. Travando? Tá travando para vocês também, gente? Ou não? Tá travando para os demais? Não? Sim. Tá, então. Deixa eu rebobinar aqui. Vamos ver se melhora agora, gente. Se estiver travando, me avisem, tá?
Então, o que acontece? Sempre houve a possibilidade de violar interesse que não pertence só a uma pessoa. Tá? Então, poderia ter lá uma carruagem de um cavalo, lá na Grécia Antiga, que foi de forma desordenada e saiu destruindo a plantação de vários agricultores e saiu destruindo a casa de um monte de gente. O que é isso? Foram violados direitos de uma parcela, de um grupo de pessoas com uma única atitude, com um único ato. Então é o seguinte, é um erro falar que interesses de grupos de pessoas é algo novo. Não, isso é errado falar. O que eu posso falar? É que a partir da década de 70, com os trabalhos do Michele Tarufo, do Mauro Capelletti, na Itália, e também nos Estados Unidos, com a Rule 23, né, um sistema das class action, o que eu posso dizer é que a partir da década de 70 passou-se a reconhecer a possibilidade de, numa única ação, tutelar o interesse de um grupo de pessoas, de uma parcela da sociedade. É isso que é novo. Nunca existiu na história da humanidade a possibilidade de uma ação tutelar o interesse de um grupo. Então, no passado, antes da década de 70, tinha danos que atingiam uma coletividade, mas cada um tinha que ajuizar a sua ação. O agricultor entra com a sua ação, o outro poderia ser 1.000 pessoas, mas cada um tinha que ajuizar a sua própria ação. O cara que perdeu a casa, o cara que perdeu. No caso lá de Brumadinho e Mariana, se fosse na Grécia Antiga e pudesse tutelar esse direito, cada família tem que pedir das milhares de famílias atingidas. Não existia um instrumento que pudesse, com uma única ação, resolver o problema coletivo. Então, o que é novo não é o problema ser coletivo. O que é novo é a possibilidade processual de se defender o interesse coletivo. Agora, eu também tenho que ser sincero com vocês. Vocês gostam de história, gostam de pesquisar. O Didier, no livro dele sobre tutela coletiva, defende que a tutela coletiva não nasceu em 1970. Ele defende que nasceu na Roma Antiga, uma ação em proteção da res pública. O que é res pública, André? Diz aí, em português. É coisa pública, exatamente. Então existia, parece, um mecanismo na Roma Antiga que um cidadão romano, agora eu fiquei na dúvida se é um cidadão romano ou grego, poderia entrar com uma ação para proteger a coisa pública. E aí sim, a coisa pública é de interesse de todos, né? Não é só de um indivíduo, a produção do erário, o patrimônio histórico e tal. Mas é algo que assim que não estava muito sistematizado, né? Algo também que foi esquecido durante muito tempo. Então, de forma sistemática, bem delimitada, com ampla possibilidade, realmente é a partir de 70. E se você for buscar era tão rica a cultura grega e a cultura romana é tão rica e acabaram moldando a civilização ocidental, a mistura, né, do grego com o romano é tão rico que com certeza você vai encontrar tudo por lá. Você vai encontrar democracia por lá, você vai encontrar processo de execução, até a multa do 536 do CPC é de origem romana, boa-fé. Você vai encontrar tudo, porque eram culturas muito ricas, não à toa. A Pax Romana durou 500 anos, um período de apogeu econômico, político, período de apogeu social. Como é que dura tantos séculos assim? É porque tinha alguma coisa boa ali, algum sustentáculo bom daquela sociedade. Em relação ao que, Melina? A Revolução Francesa? Em relação a uma ação, desconheço qualquer medida coletiva. Pelo contrário, né? Após a Revolução Francesa, de influência iluminista, tivemos o Código Napoleônico, né, de 1808. E esse Código Napoleônico era profundamente individual. Então não vejo nada parecido. E antes, né, da Revolução Francesa era o período absolutista, em que também não se tinha uma estrutura clara de processo. Mas enfim, vamos focar também nesse legado trazido pelos juristas italianos, pela experiência americana com as class action, tá?
E o que acontece? Quando a gente fala de ação coletiva, a gente precisa diferenciar a legitimidade extraordinária da legitimidade ordinária. Qual é a diferença? A legitimidade ordinária, o autor da ação é o próprio titular do direito. Então, o meu celular foi quebrado, eu entro com a ação. Eu sou legítimo ordinário. Meu celular foi quebrado, eu sou o autor da ação. O meu computador é quebrado, o meu carro é quebrado, é danificado. O Cesupa não paga o meu salário, eu entro com a ação. Isso é uma ação que tem uma legitimidade o quê? Ordinária. Eu sou o titular do direito e eu mesmo entro com a ação. Ótimo. Assim a gente está acostumado a ver. Só que a ação coletiva ela trabalha com uma outra lógica de legitimidade. Ela trabalha com uma lógica em que alguém vai substituir os titulares do direito. Vai ser o substituto processual dos legitimados e vai defender o interesse desse grupo. Então, meus bonequinhos estão aqui para trás, senão eu pegava um monte de bonequinho aqui. Aí, olha só. O que é a legitimidade extraordinária? É a possibilidade de alguém que não é titular do direito e está autorizado pela ordem jurídica a defender o interesse alheio. É o que acontece na ação coletiva. Quando o Ministério Público pede a proteção das mulheres que são abusadas no metrô, quando a Defensoria Pública pede um reflorestamento de uma área, quando o Ministério Público pede a revitalização da parte elétrica e hidráulica de museus lá, que estão quase para incendiar, como quando teve agora do Carnaval do ano passado, uma ação do Ministério Público para refazer toda a parte elétrica e combate de sistema de incêndio do Sambódromo da Marquês da Sapucaí, do Rio de Janeiro, porque estava com rachaduras, estava quase para ter um incêndio. O direito ali não é do Ministério Público, não é da Defensoria Pública. O direito à acessibilidade em agência bancária, de um elevador, o direito de ter um sambódromo seguro, o direito de ter as obras de arte preservadas nos museus, é um direito de toda a sociedade, né? Uma parcela da sociedade. Logo, aí é o fenômeno da legitimidade extraordinária. Alguém que não é titular do direito está autorizado pela lei a proteger o interesse de uma coletividade. E aí é preciso, muito bem, diferenciar ação coletiva de litisconsórcio. São coisas completamente diferentes. Tá? Litisconsórcio é o fenômeno de pluralidade de partes. Então, se eu, o Lucas, o André, a Juliana, a Melina, o Luiz Fernando, nós formos agredidos por policiais numa praça, nós, 7, podemos nos unir e entrar com uma ação contra o Estado do Pará pedindo dano moral, por exemplo. Isso não é uma ação coletiva. Isso é uma ação em regime de litisconsórcio. E o CPC permite, no artigo 113, que pessoas que têm o mesmo direito contra o mesmo réu podem se unir. Então, se eu e mais 10 irmãs minhas comprarmos apartamentos, né, num prédio e ele demorar para ser entregue, demorar para ser concluído, nós todos compramos no mesmo empreendimento e contra a mesma construtora. A gente pode se unir e entrar com uma ação só para proteger o direito de todo mundo. Ótimo. Isso é litisconsórcio. Tutela coletiva, ação coletiva, não é litisconsórcio. Ação coletiva é quando um legitimado protege o interesse de um grupo de pessoas. No litisconsórcio, o titular do direito está na ação como autor da ação. Eu, André, eu, minhas irmãs, a gente está como autor da ação em regime de litisconsórcio. Isso é uma coisa. Tutela coletiva é diferente. Saem as vítimas, saem os titulares do direito, e quem entra em cena é alguém que não é titular do direito e defende o interesse de todo esse grupo. Tá? E a Luísio Mendes tem um livro chamado Ações Coletivas, um livro dessa grossura aqui que eu li no meu mestrado. Como eu disse, eu passei 6 meses estudando só ação coletiva. Não à toa, metade da minha dissertação de mestrado é só sobre tutela coletiva. O Aloysio Mendes tem um livro muito bacana que ele fala que a ação coletiva ela acaba promovendo o acesso à justiça, a economia processual e o equilíbrio das partes. Como? Primeiro, acesso à justiça. Porque a ação coletiva possibilita um ganho de acesso à justiça? Pelo seguinte, muitos pequenos danos, não se, os consumidores, as pessoas, os cidadãos em geral, não iriam entrar. Por exemplo, o banco descontou R$ 10 da conta de 100 mil pessoas. Muitos consumidores não iriam entrar com essa ação. Se fosse só individual, só existisse ação individual. Ou, por exemplo, a construtora atrasou a obra
tem lá 300 unidades. Muitas pessoas não vão querer lucro cessante de dano moral. Tá? Ou uma condição em Diadema, no ABCD Paulista, em que nós tivemos uma fábrica que estava com um nível de poluição excessivo do ar, da qualidade do ar. Muitas pessoas com problemas pulmonares foram hospitalizadas por causa dessa fábrica lá em Diadema. Mas muita gente que foi hospitalizada já se salvou e agora já não tem mais a fumaça, não vai querer pedir a indenização. Então, quando tem a tutela coletiva, nós passamos a judicializar direitos que seriam esquecidos, direitos que não seriam judicializados, não seriam exigidos, e passaria a mensagem de que vale a pena violar direitos. Esses grandes perpetradores de danos, valeria a pena então violar direito, porque poucos vão entrar com a ação. Se só existisse ação individual, vale a pena tirar R$ 1 da conta de cada um. Tá? Porque alguns poucos vão se ligar nisso e vão entrar com a ação. E valeria então teria um preço do ilícito numa lógica de custo-benefício e de valer a pena perpetrar ilícitos. Tá? Então a ação coletiva ela quebra com essa lógica. A ação coletiva ela quebra com essa lógica. Aí você vai me dizer o seguinte: mentira, professor. O senhor está mentindo. Por quê? Vamos pegar aqui os dois exemplos. No caso do banco que desconta R$ 10 da conta de cada um. Ou no caso da empresa que vende o liquidificador por R$ 200 e o liquidificador não presta lá, o liquidificador de uma certa fabricação. Se tiver ação coletiva, existe na fase de execução, o juiz fixa de forma genérica, por exemplo, que cada consumidor vai receber R$ 100 mais R$ 1.000 de dano moral, que cada consumidor vai ter direito a trocar o carro, ou que cada consumidor vai ter direito a receber de volta o valor que foi descontado da conta. Então o senhor está mentindo, porque se na fase de execução não aparecer ninguém, nenhum consumidor apresentar a nota fiscal lá do liquidificador, nenhum consumidor apresentar lá o carro, nenhum consumidor apresentar como correntista do banco para receber a devolução do dinheiro, e se não tiver, ou se apresentarem poucos, não tem acesso à justiça nenhum. Mentira. O nosso Código de Defesa do Consumidor, importando a ideia do Fluid Recovery dos Estados Unidos, diz o seguinte, que se na fase de execução não se habilitar um número compatível com a magnitude do dano, não se habilitar um número de vítimas compatível com a magnitude do dano, o Ministério Público vai, mesmo assim, executar os danos de quem não se habilitou. E esse dinheiro, ao invés de ir para o consumidor ou para o cidadão, vai para um fundo público que vai ser gerido por uma instituição que o juiz escolher. Justamente acesso à justiça. Se a gente for pegar aqui, ó, o artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor diz: decorrido o prazo de 1 ano, o juiz fixou a condenação genérica, né? Sem habilitação de interessados compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados da Ministério Público, da Defensoria, promover a liquidação e execução dessa parcela que não veio, mas que está comprovada que foi atingida. E o produto da indenização vai ser revertido para um fundo. Que, inclusive, muitos desses fundos foram utilizados agora na pandemia. Muitos desses fundos de tutelas coletivas foram utilizados para comprar respirador, para melhorar hospitais durante a pandemia. Eles têm que ter uma destinação social, em resposta a um dano que causou um rebaixamento da qualidade de vida. E mesmo assim seria acesso à justiça numa concepção filosófica, por exemplo, aristotélica. O que é justiça para Aristóteles? Eu tenho duas classificações de justiça. Né? Eu tenho a justiça geral, que visa promover o que? O bem comum. Eu tenho a justiça especial, específica, que se subdivide em justiça distributiva e justiça corretiva. A justiça distributiva visa distribuir vantagens, ônus, obrigações, de modo a que todos possam ter bens básicos para florescer, todos possam ter bens básicos para se realizar, ou, como diz Tomás de Aquino, para garantir a sua felicitas, né? Eu tenho essa justiça distributiva, mas eu tenho uma outra justiça especial, que é a justiça corretiva, que visa anular perdas imerecidas.
Então, se eu banco, descontei R$ 10 da conta de 100 mil pessoas e eu sou obrigado a devolver só de 10% dessas pessoas, e não tivesse nenhum mecanismo processual para eu devolver de todo mundo, o que acontece? Não houve a justiça aqui. A justiça, neste caso, em que se tomou patrimônio indevidamente da outra pessoa, envolveria anular essas perdas imerecidas. Tá? Então, garante um maior acesso à justiça por qualquer concepção filosófica, jurídica ou processual que se tem. Também a ação coletiva, ela promove economia processual, porque ao invés de obrigar que as 1.000 famílias atingidas em Brumadinho, que os 200 pescadores atingidos pelo naufrágio dos bois em Barcarena, tivesse que cada um ajuizar a sua ação, gastando mais papel, mais audiências, mais tempo dos mais servidores públicos, uma única ação, então, é possível resolver o problema de todo esse grupo, trazendo a ideia também de economia processual. E, por fim, equilíbrio. Equilíbrio, né? Porque a ação coletiva ela promove o maior equilíbrio. Porque uma pessoa pobre, se ela for litigar com a Vivo, com a Coca-Cola, com a Nike, com o Bradesco, com grandes instituições de ensino, ela ou vai ter um advogado ali que não, talvez, não vai estar comprometido, ou não tem tanta qualidade, ou ela vai estar com a defensoria pública, que apesar dos defensores públicos serem foda, aqui em Belém os defensores públicos são muito bons, eles têm que atender 10 mil pessoas, então ele não vai dar a atenção que você precisaria. Né? E aí chega no processo, não tem equilíbrio. Né? A outra parte está muito mais forte, com provas, com teses, com escritórios gigantescos. É por isso que quando fala de igualdade, a gente precisa diferenciar igualdade formal de igualdade substancial. Porque se eu for falar de igualdade formal, não, o pobre que está lá com a defensoria, ou então com o advogado lá da família quebrando um galho para ele, eles são iguais, porque ambos têm direito de produzir provas, ambos têm direito de recorrer, ambos têm direito à prestação jurisdicional, ambos têm direito de ouvir testemunhas. Então, está garantida a igualdade. Todos têm direito, igualdade formal. Poxa, se a igualdade for a igualdade formal, a gente está lascado. Por quê? Eu posso dizer então para vocês, olha, todos podem fazer concurso público, todos podem ser professores, está aberto, todos podem fazer mestrado, doutorado, todos podem fazer vestibular. Então todos são iguais. Todos são iguais, todos podem. Vai lá, ninguém vai te impedir, não tem discriminação. Pode ir lá te inscrever no vestibular. Aí o menino vai olhar, mas moço, eu trabalho de manhã cortando cana com meu pai, ou eu trabalho de tarde vendendo bombom no sinal, no ônibus, e eu só tenho a noite para estudar e para a escola, no caso à noite. Não sei se vocês sabem, pessoas pobres, muitas vão para a escola à noite, tá? Porque trabalham de manhã e de tarde. Então eu vou para a escola à noite. E tudo bem, eu posso me inscrever no vestibular? Pode, todos são iguais, não tem discriminação, pode se inscrever no vestibular. Então, se existir um olhar asséptico, insensível a essas diferenças substanciais, nunca a gente vai ter igualdade nesse aspecto. Né? Nesse aspecto. É igual quando. Aí sim, tem uma coisa que eu concordo com o Olavo de Carvalho. Uma das poucas coisas que eu concordo com o Olavo de Carvalho. Eu sempre gosto de ver sempre os outros lados das discussões e tudo. E sim, vou lá ouvir o Olavo e tal. E aí, o Olavo diz uma coisa interessante, que no Brasil hoje já não é tão realidade, mas há 5 anos atrás era. Perguntavam para ele se o conservadorismo, né, pessoas que estudam autores conservadores, têm as mesmas oportunidades dentro das universidades. Né? Pessoas que não têm um viés mais progressista, elas têm oportunidade de ser professor do mestrado, doutorado, de participar de obras coletivas, de prestígio dentro da instituição. E Olavo de Carvalho diz, formalmente sim. Formalmente não há nenhuma lei que proíba. Mas substancialmente não. Substancialmente, se você for de direita, um professor universitário, e são 5 anos atrás, você seria, digamos, rechaçado pelos alunos, rechaçado pelos outros professores. Isso eu posso falar porque eu fiz graduação, mestrado e doutorado numa universidade federal. E eu vi o que acontecia com pessoas de direita ou conservadores, como queiram.
Isso não é democracia. Amordaçar ideias diferentes é censura e flerta com aspectos ditatoriais. Então, o Olavo, isso aí eu concordo com ele. Isso ele falou num programa com o Boris Casoy em 1999. Então, quando ele falou isso, era totalmente verdade. E hoje começa a gente ter um pluralismo saudável para o ambiente acadêmico. A entrada de novos autores que antes eram ignorados, né? Escola de Frankfurt, análise econômica do direito, né? Isso é coisa de burguês, isso é coisa de capitalista, né? Isso é coisa que não presta e as coisas não são bem assim. Então acontece. Por que eu falei de tudo isso? Porque, de um ponto de vista formal, o pobrezinho lá que está com um advogado emprestado, quebrando um galho para ele é igual ao grande litigante. Mas substancialmente não. E o que acontece na tutela coletiva? Vem lá o Ministério Público, que fez um inquérito civil, que tem perícia, que tem uma equipe técnica, que representa toda uma coletividade, que foi ouvida. E aí os polos se equilibram. Os polos se equilibram numa visão substancial, né, do processo civil. Tá? Bom, agora, o que eu vou combinar com vocês, gente? E aí eu queria até que vocês relatassem as experiências de vocês no seguinte ponto. Olha só. Muitas coisas que a gente aprende na escola, a gente descobre depois que são falsas. Depois eu quero que vocês falem as coisas que vocês descobriram que são falsas. Eu vou dizer as minhas. As coisas que eu aprendi na escola, as coisas que eu aprendi na faculdade, que eram mentirosas, e eu fui descobrir depois que eram mentirosas. Tá? Certas sutilezas. Por exemplo, eu aprendi que a Idade Média era a Idade das Trevas no ensino médio. E a Idade Média foi um período de grande produção intelectual, poética e de música, artística, esculturas. Também estudei na faculdade que controle difuso de constitucionalidade nasceu no caso Marbury versus Madison, em 1803, e que controle concentrado nasceu na Áustria em 1920. No mestrado eu fui descobrir que é mentira. Que o controle concentrado já tinha antes na Tchecoslováquia, e o difuso não foi criado pelo John Marshall, foi criado pelos artigos federalistas, né, do John Jay, etc., nos jornais de Nova York. O John Marshall não inventou nada. Outras coisas que eu não vou entrar aqui, que são coisas mais polêmicas, que eu descobri que são mentirosas, envolvendo alguns períodos da humanidade. Bom, que o conhecimento científico é melhor do que o conhecimento tradicional, etc. E uma das coisas que a gente aprende errado é isso aqui. Ó. Uma das coisas, porque eu poderia ser o tipo do professor que vou lá no manual dos livros de tutela coletiva e digo, gente, direito difuso é isso, direito coletivo é aquilo, direito individual homogêneo é aquilo. E eu estaria enganando vocês. Literalmente enganando, tá? E poderia enganá-los se fosse o seguinte, fosse uma turma totalmente iniciante, sem qualquer visão do direito, sem nenhum tipo de interesse, eu ia só reproduzir o que está no manual. É igual um padre que eu conversei, um padre professor da UFPA, tem livros publicados, super intelectual aqui de Belém. E eu viajei um período com ele, com minha família, com ele, a gente saiu viajando. E, e eu tive conversas assim de alto nível com ele. Eu gostava muito de aprender com ele. E aí, certa vez, a gente estava em Santarém, num barco. Ele viajou com a gente de barco para Santarém. A gente alugou um barco. A gente atracou lá no meio de uma ilhazinha lá de Alté do Chão. E aí falaram para aquela população que tinha um padre. Falaram para aquela população lá de pescador e tudo que tinha um padre. Um lugar lindo, maravilhoso. E pediram para ele rezar uma missa. Pediram para ele rezar uma missa. Aí pegou um crucifixozinho lá com as arvorezinhas. Vou rezar a missa para vocês. E quando ele, na hora do sermão, eu sempre ficava de olho. Porque os sermões dele aqui, em Belém, nos outros lugares, eram muito profundos. Aí, quando chegou na hora do sermão, eu falei o seguinte, esse não é o padre que eu conheço.
uma linguagem rasteira, do dia a dia, do bacuri que cai no chão, do vizinho que xinga, coisas da superfície que a gente já é de uma obviedade, né? Aí depois eu chamei ele, padre e tal. Aí ele falou, a gente precisa se adequar, né? E como é que eu vou falar difícil para eles? Eles, eles são pescadores aqui, não sei nem que tipo de escola tem aqui. Como é que eu vou falar sobre questões profundas da alma humana? E eu tenho esse termômetro. Olha só que bacana. Eu tenho esse termômetro social. Então, a mesma coisa eu levo para minha vida. Isso eu aprendi com o padre. Se eu vou falar para Melina, para o Sam, para o André, eu vou falar de um jeito diferente, de um jeito mais aprofundado. Pessoas que vão conseguir captar, né, as coisas. Mas se eu tiver que dar essa aula para uma galera que vai fazer OAB e vai fazer a prova amanhã, não tem como. Eu vou ter que mentir para eles, ter que enganá-los. Se bem que no caso do padre ele não enganou ninguém. E não... Mas se eu tivesse falando direito difuso coletivo de homogêneo, do jeito como está nos manuais, eu estaria enganando. Literalmente, eu estaria enganando. Quando ele fala do bacuri que cai no chão e do vizinho que xinga, que quanto mais amor a gente tiver pelo outro, mesmo aquela pessoa ruim, melhor a nossa vida fica. Né? Então, se a pessoa te xinga e você xinga de volta, a vida de todo mundo piora. Mas se ele te xinga e você diz assim, poxa, eu quero o teu bem, cara. Eu, eu dou outra face, sabe? A regra de ouro lá do Sermão da Montanha, eu não vou rebater, porque o rebate sempre vai causar mais feridas e tal. Ele não estava mentindo, né? Nesse caso ele não estava mentindo, mas eu estaria mentindo. Então, gente, olha só, já falando aqui do nosso assunto, não existe direito difuso, não existe direito coletivo, não existe direito da homogêneo. Mas eu não quero esperar que vocês cheguem no doutorado de vocês e digam, porra, o Bona falou que tinha direito difuso, que tinha direito coletivo, que tinha direito homogêneo. Porra, ele me ensinou assim, o Bona é um burro. Como é que um professor fala isso e agora no doutorado eu desculpo? Sim, você só vai discutir no doutorado, você só vai discutir quando lê os italianos, quando lê obras muito mais profundas de tutela coletiva. Alguns não vão querer estudar processo civil, vão seguir para outras áreas de pesquisa. E talvez nunca descubram. Então eu estou logo falando, gente. Não existe. Mas, o que eu vou fazer? Isso eu já conversei com procuradores da República, já conversei com promotores, com pesquisadores de alto escalão. Todos me dizem também que concordam. Não existe. Tá? E não é importante, não serve para nada. Agora eu tenho coragem de falar isso. Eu não tenho problema de falar isso. Tá? Não serve para nada. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o que é o direito difuso, eu vou dizer o que é o direito coletivo, o que é o direito da homogêneo, nos manuais, e vou provar para vocês aqui, nesses processos que eu cataloguei, que eles não existem. Bom? E aí depois vocês me relatam as experiências de vocês, né? Se tem situações de coisas que vocês aprenderam, né? Que depois de muito tempo descobrem que não era nada daquilo. Né? Depois vocês colocam aí no chat ou puxam o áudio, tá bom? Então, olha só. Em uma visão, em uma visão dogmática, doutrinária, básica, o direito difuso, né, que seria tutelado pela também ação coletiva, ele seria um direito que a tutela jurídica é indivisível. Tá? Ela é indivisível. Por exemplo, eu mando um fazendeiro reflorestar uma área que ele devastou. Eu não posso dizer que ele vai reflorestar um pedaço para o Bona, um pedaço para o Sanena, um pedaço para a Melina, um pedaço para a Juliana, um pedaço para o André, um pedaço para a Sara. Não, ele vai reflorestar a área e essa tutela jurídica é para todo mundo, para toda a sociedade, até para a humanidade inteira. Quando eu digo lá que o Museu do Rio de Janeiro que incendiou tem que recuperar as obras de arte, soerguer com um projeto semelhante, papapá, essa tutela jurídica não está dando um pedacinho para o Edmilson, um pedacinho para o Gabigol, um pedacinho para o Bruno Henrique, um pedacinho para a Fernanda, um pedacinho para o irmão da Fernanda. Ele está... É indivisível essa tutela jurídica. E a segunda característica do direito difuso seria que ele é um direito que eu não consigo catalogar as vítimas, eu não consigo catalogar os interessados.
Então, quem é que tem direito ao meio ambiente? Quem é que tem o direito à fauna e à flora? Quem é que tem o direito ao patrimônio histórico ser protegido? Todo mundo. Eu não consigo delimitar. Diferentemente do coletivo. O direito coletivo seria aquele, tá? O direito coletivo seria aquele que a tutela é indivisível, mas eu consigo saber quem é o grupo atingido exatamente, o nome das pessoas. Por exemplo, o bebedouro do Cesupa está com uma água que não presta, em níveis de qualidade que não presta. Na hora que entrar com a ação coletiva, a tutela é indivisível. Ou o bebedouro não presta para todo mundo, ou presta para todo mundo. Eu não tenho como dizer, olha, o bebedouro presta para Natasha, não presta para isso, não presta para o Nelson. A tutela jurídica é indivisível. Mas eu consigo saber quem são as pessoas atingidas. Por exemplo, são os alunos do curso de Direito do CESUPA. A mesma coisa, um colégio que não tem terapeuta ocupacional para inserir na aprendizagem pessoas com síndrome de Down ou com autismo severo. Eu entro com a ação, tá? Para que eles tenham essa acessibilidade no material pedagógico, profissionais todos da área que tenham um núcleo de apoio às pessoas com deficiência. A tutela jurídica é indivisível, né? Ou esse apoio é para todos os alunos ou não é para ninguém. Mas eu consigo saber. São as pessoas com deficiência do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. Que, por sinal, foi só um exemplo mesmo, porque o Nazaré é um dos colégios que tem excelência nessa parte. Ele tem um núcleo, pessoa com deficiência, ele tem os terapeutas, ele tem um plano pedagógico específico, mas foi só para dar um exemplo, né? Eu consigo saber quem são os atingidos. E vem o direito individual homogêneo, que seria diferente. O direito individual homogêneo eu consigo saber quem são os atingidos, mas a tutela jurídica ela pode ser diferente, ela pode ser divisível, né? Então, no caso, por exemplo, lá de Barcarena, que houve o naufrágio dos bois, o valor que o pescador vai receber é um, os comerciantes, uns vão ganhar, outros vão perder. O pessoal ali, as outras empresas de embarcação podem perder, podem ganhar em valores diferentes. Então, o direito ele é individual, cada um tem o seu, diferente do outro, são peculiares, mas eles são homogêneos porque eles decorrem de uma origem comum, qual seja o naufrágio dos bois. E na hora de dar tutela jurídica, o juiz vai poder diferenciar. Quem foi que sofreu queimaduras leves vai ganhar 10 mil reais. Quem perdeu o emprego, ficou invadido do trabalho, vai ganhar tantos mil reais. E ele vai poder dividir essa tutela jurídica de forma diferenciada para cada um dos grupos. Mas eu consigo saber as pessoas atingidas. Agora, esqueçam isso, né? Se eu puder falar para vocês. Esqueçam essa classificação, não leva a lugar nenhum. A Gisele Góes, inclusive, sempre fala isso. Gente, esqueçam isso. Né? É igual quando fala de geração de direitos humanos. Esqueçam geração de direitos humanos. Esqueçam que direitos civis e políticos exigem. Ah, isso foi outra coisa que eu aprendi errado na graduação. Direitos civis e políticos, eles exigem uma abstenção do Estado. E os direitos sociais, econômicos e culturais exigem uma postura ativa. Ou que os direitos sociais, econômicos e culturais exigem recursos financeiros. E os civis e políticos não exigem recursos financeiros. Mentira, para fazer uma eleição é caríssimo. Para proteger a integridade física e psíquica, tem que investir em hospital, por exemplo. Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem desconstruindo isso. Mas, enfim, coisas que a gente aprende errado, tá? Então, meus amigos, o Bruno Valente, que é o procurador da República, que também estudou comigo 6 meses de tutela coletiva com a Gisele Góes, pode também falar sobre isso com vocês. Mas agora eu vou provar o que eu falei. Vou provar que isso não serve para nada, tá bom? Vou provar que isso não serve para nada. Porque tem coisas que a gente discorda e que ainda tem alguma importância didática, por exemplo, e outras não. Então vamos lá. Vamos começar com o caso de Mariana, tá? Só preciso tomar uma água, tá, gente? Um minutinho para pegar uma água e um café aqui para mim. Aí a gente vai ler todos os casos, tá bom? E vai ver que não tem.
Vamos lá, galera. Vamos entender, né, como isso acontece na prática. Então vamos lá. Bom, não existem gerações de direitos humanos, porque a ideia de gerações de direitos humanos, que está alicerçada em muitos manuais, né, é uma ideia de que a geração seguinte supera a anterior. Então, que o meio ambiente é superior à moradia, ao lazer. E o lazer e a moradia, que são direitos de segunda geração, são superiores ao direito de votar, ser votado, à integridade física, por exemplo. Então, não faz sentido falar em gerações de direitos humanos. Uma geração sendo superior à outra. E sim, no mínimo, no máximo, em dimensões de direitos humanos que se complementam e são indivisíveis. Porque eu não consigo votar e ser votado sem ter um lugar para morar, comida na mesa, moradia. Também não vale a pena ter o respeito ao meio ambiente se eu não tenho onde comer e não tenho onde morar. Eles são indivisíveis. Eu só consigo florescimento humano se tiver um respeito integral em todas essas dimensões. Aliás, uma outra coisa também que a gente aprende errado é que as teorias filosóficas ou jurídicas, que sejam, elas se aperfeiçoam, né? Elas sempre são melhores que a do passado. Que o Kant é melhor que o Aristóteles, e que o Locke é melhor que o Kant, que o Dworkin é melhor que o Hart, e que a Martha Nussbaum é melhor que o Richard Posner. Exatamente. E não é assim, gente. Heidegger pode ser tão bom quanto Platão, pode ser tão bom quanto Homero, pode ser tão bom quanto sei lá, Djamila. Não tem uma superioridade progressiva, né? Não necessariamente há uma evolução. Um exemplo disso é a música. Né? Um exemplo disso, por exemplo, é a música, a manifestação do intelecto humano, que, na minha opinião, vem evoluindo. E o Roger Scruton fala bem disso. Né? As batidas das músicas são estudadas, já os compositores estudam para ver qual a batida vai grudar mais no cérebro da pessoa. Não se tem mais uma preocupação com a arte, né? Exceto algumas exceções, né? Exceto alguns autores, alguns compositores que ainda se preocupam de fazer uma arte desvinculada de uma massificação. Mas no passado isso era comum. Né? O Led Zeppelin, muitas vezes as produtoras chegavam com o Led Zeppelin e diziam o seguinte: olha, vocês têm que fazer música assim, porque vai grudar mais, vocês vão ficar mais ricos. Eles falavam, não. E mandaram um cutoco para todas as produtoras. E fazendo a música do jeito que eles fizeram, são lá entre as 5 maiores bandas de todos os tempos. Né? Os Beatles também, nas questões experimentais deles, quando eles passavam um ano lá na Índia fazendo música, uma fazenda lá do Paul McCartney, eles queriam fazer arte pela arte. Inclusive, os livros que tratam dos Beatles mostram que os estúdios eram verdadeiros laboratórios de produção intelectual, artística, a melodia, a construção melódica, poética, como Tom Jobim também, etc. Então, infelizmente, não há uma evolução. Algumas coisas evoluem, né? A gente não tem mais escravidão, por exemplo. Mulheres podem casar e trabalhar sem autorização de ninguém. Ninguém é torturado por expressar sua opinião. Né? Algumas coisas evoluem, sim, de fato. Mas, enfim. Então, olha só, gente. O Ministério Público propõe ação civil pública contra Samarco, Vale, BHP, Billington. Exatamente porque no dia 5 de novembro a barragem do Fundão rompeu-se, lá em Mariana. Teve um inquérito civil que apurou todos os danos, tudo o que aconteceu. Foram lá perante o Ministério Público de Minas Gerais. Aqui era como era antes, como ficou depois. E ao final, o Ministério Público pede que elas paguem R$ 1.500 por núcleo familiar, paguem uma cesta básica por pessoa adulta da família, paguem R$ 10.000 por núcleo familiar e ainda disponibilizem uma moradia adequada. Além disso,
faça um programa de comunicação social para que as famílias atingidas possam estar em constante diálogo. Algum momento foi necessário falar que o direito é difuso, que o direito é coletivo, que o direito é individual homogêneo? Não. E outra coisa, mesmo que fosse, não tem como delimitar que o direito é individual homogêneo, difuso ou coletivo. Quer ver uma coisa? O meio ambiente, aqui ele pede também, ó, o resgate dos restos mortais, o resgate dos animais, dos bens que as pessoas perderam. Eu posso dizer que é individual, posso defender que é individual homogêneo, porque cada pessoa vai ter um dano diferente. Eu posso dizer que é coletivo, por exemplo, no caso dos trabalhadores, que tem uma relação jurídica base. Eu posso dizer que é difuso com relação ao dano ambiental, que tem aqui uma reparação de dano ambiental de fixada. Ou seja, o que é importante não é saber se é difuso, se é coletivo, se é homogêneo. O importante é saber se existem questões coletivas que merecem tutela. É como é nos Estados Unidos, gente. Na minha tese de mestrado, eu falo sobre isso. Nos Estados Unidos não existe direito difuso, coletivo e homogêneo. Não existe isso. Existe o seguinte: tem situações que há uma prevalência das questões coletivas e que é possível, numa única ação, tutelar tudo isso. A tutela adequada para salvaguardar. Então, eu não tenho como delimitar, né, o que é difuso, o que é coletivo. Isso não é importante para nada. Temos também o caso aqui, ó, do no caso da Viva. A gente já vai ver o caso da Viva, mas tem um caso que eu queria ver com vocês, do Sambódromo, tá? Do Rio de Janeiro. Olha como estava o Sambódromo do Rio de Janeiro. Tudo gambiarra, a estrutura rachada, fiação elétrica, ó, improvisado, ó, fiação elétrica improvisada totalmente. É o Sambódromo do Rio de Janeiro. Ó. Centenas e centenas de fotos, ó. Coisas rachadas, coisas de fiação elétrica. E ali milhares de pessoas iriam se reunir, né? Então, o que o Ministério Público fez do Rio de Janeiro? Entrou com uma ação contra o município, contra as empresas de turismo, contra o Estado do Rio de Janeiro, dizendo que ela teve um inquérito, foi instaurado após uma reportagem da Globo, que denunciou isso. Aí foi aberto o inquérito, identificou sérios problemas de segurança elétrica. Né? E aí, no final, o que ela pede? Ela pede o seguinte: que sejam condenados a atender às exigências do Corpo de Bombeiros, que apresentem um plano de controle de incêndio, que, além de apresentar o plano para instalação física e de controle de incêndio, que iniciem as obras após a aprovação desse plano pelas autoridades competentes. Aí eu pergunto a vocês: é difusa, é coletiva, é individual homogêneo? Não, não é nada, gente. É tutela coletiva. Porque eu posso dizer que é individual homogêneo em relação à prevenção de danos dos diversos consumidores que vão estar lá, que pode ter uma explosão. Eu posso dizer que é coletivo em relação aos consumidores que compram os camarotes, que há uma relação jurídica base, eu consigo saber quem são. Eu posso dizer que é coletivo, porque o carnaval é um patrimônio cultural brasileiro. Mas não me interessa saber se é coletivo, se é difuso, se é individual homogêneo, não me interessa. Isso é uma pobreza muito grande. Eu quero saber o seguinte: como é que resolve o problema? É isso que o Ministério Público tem que pedir. Como é que resolve o problema? É colocando a parte elétrica e hidráulica em ordem, é fazendo um plano de combate a incêndio, é iniciando as obras antes do carnaval, acabou-se. Outro caso. O caso aqui, esse é muito legal, gente. Ó. Esse caso é uma ação civil pública, tá? Movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra a linha 4 do metrô de São Paulo. Gente, é tipo Aldous Huxley, né? Do Admirável Mundo Novo. E se vocês tiverem indicações de livros ou de filmes também que tratam de novas tecnologias, coloquem aí no nosso chat para engrandecer a cultura, a bagagem cultural da gente. Então, o que acontece? O que a linha 4 do metrô fez?
ela instalou uma tecnologia que captava as emoções dos usuários. E a partir dessas emoções, ela jogava mensagem publicitária. Olha, as imagens e os dados biométricos eram coletados por câmeras, tá? Que, Blade Runner, ótimo, elas captavam as mensagens e os dados biométricos. Em seguida, os dados recebiam um tratamento de um programa cibernético que classificava as emoções do consumidor, do usuário, propiciando qual o nível de resposta à mensagem publicitária, permitindo saber se aquela mensagem publicitária foi efetiva ou não. E aí, ao final, o que se pediu e foi concedido, né? Se pediu o seguinte, que cesse a captura de dados, sem antes colocar um mecanismo que o consumidor possa dizer que aceita que aqueles dados sejam captados ou não, um sentimento prévio de transparência nas relações de consumo. E aí, esse direito é difuso? É individual homogêneo? Eu posso dizer que é difuso, porque não dá para quantificar quem entra no metrô. Eu posso dizer que é coletivo, porque eles pagam um bilhete, é uma relação jurídica base e a tutela é indivisível. Eu posso dizer que é individual homogêneo, porque uns que tiveram seus dados captados acabaram recebendo ligações e outras coisas. O que me interessa aqui, gente? Resolver o problema. Tá? Em nenhum momento aqui ele tem que falar de que o direito é difuso, é coletivo ou individual homogêneo. E eu, conversando com os procuradores da República e com promotores, eles me dizem que não dizem que o direito é difuso, é coletivo, é individual. Eles pedem a solução do problema coletivo. O problema é de uma fábrica que não tem equipamento de produção de trabalho. Entra com a tutela coletiva e pede a compra dos equipamentos de produção de trabalho. E se um ou outro morreu, pede a reparação de dano para as famílias que se habilitaram na fase de execução. É difuso, é coletivo? Não me interessa. Eu quero reparar o problema, resolver o problema. Vamos pegar o caso do Facebook. E o caso do Facebook também é interessante. Aqui, ó. Inclusive a Fernanda Silveira. Tu tá aí, Fernanda? Tá aí, Fernanda? Sim. Que é o caso que a Fernanda se interessa muito, né, pelo direito digital. O que acontece? Houve essa ação contra o Facebook, dizendo o seguinte, que 1,5 bilhões de usuários tiveram seus dados vazados. Né? E a empresa redisponibiliza, né? E WhatsApp e tudo. E aí houve um fato notório divulgado por todo o país, que houve tipo um hacker, né, software espião, teve acesso a todos os dados. E o Facebook confirmou essa vulnerabilidade. E aí o que a ação pede? Pede que ela pague 100 milhões de dano moral coletivo a ser destinado para um fundo para implementar projetos. Foram vários desses fundos que acabaram sendo utilizados para que ainda não tinham tido nenhuma destinação para a pandemia. Seja procedente para condenar o Facebook a indenizar os danos individuais a serem fixados em liquidação de sentença, cada uma vítima pode se habilitar, e a procedência do pedido para que ela informe quais usuários tiveram seus acessos e obrigação de não fazer, tá? Para se abster de transcrever áudios sem anuência expressa e concreta. Não me interessa aqui, gente. O dano moral coletivo aqui é difuso, ó. Seria difuso, né? Os danos individuais de cada um, na medida do que sofreu, seria individual homogêneo. Mas eu poderia dizer que é coletivo também, porque eles têm uma relação jurídica de consumo e seria indivisível. Ou todo mundo recebe ou ninguém recebe. Mas quer saber? Não me interessa. O que me interessa é como resolver o problema, como reparar os danos. Viram lá o caso de Mariana? Tira os restos mortais, recupera os documentos, da moradia, da programa social. Eu quero resolver o problema de acordo com aquilo que a ordem jurídica estabelece como bens juridicamente protegidos. Né? Tivemos o caso do Flamengo. Edmilson tá aí? Moreno tá aí? Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com ação aqui contra o Clube de Regatas Flamengo por conta do incêndio que teve no Ninho do Urubu. Né? Um incêndio que teve aqui, ó,
no Ninho do Urubu, que ceifaram a vida de 10 jovens e vários outros ficaram feridos. E no inquérito se demonstrou que as instalações do Ninho do Urubu eram péssimas, né? E aí, qual foi a tutela requerida? O que vocês pediriam? Eles pediram o seguinte: primeiro, que seja interditado o Ninho do Urubu, interditado, até que estejam completamente seguras e regularizadas junto ao Corpo de Bombeiros, aquela estrutura. E pediram um bloqueio de 57 milhões de reais, porque é comum você ver jogadores que não recebem salários, demora 10 anos para receber. Só que aqui são famílias que dependiam daqueles jovens. E aí se pede cautelarmente também o bloqueio, né, dessa quantia, para garantir que, neste caso, não tenha essa desculpa de não ter dinheiro. Tivemos também o caso de Barcarena, né? Uma ação civil pública que foi feita pelo Bruno Valente contra a Minerva, Companhia das Docas, North Trending, Global Agência Marítima Limitada, dizendo, olha lá, que em outubro de 2015, o que aconteceu? Um naufrágio com cerca de 4.900 bois lá em Barcarena, no porto de Vila do Conde. E eles mostram as fotos, ó, do navio naufragado, das manchas de óleo, dos restos mortais de bois, né, afogados. Mostram fotos aqui da carcaça dos bois misturada com o óleo, esse naufrágio. Mostra carcaças de bois no interior do navio, manchas de óleo, urubus e feno na praia, que aconteceu, restos bovinos presos à vegetação, carcaça de boi na praia, mancha de óleo, ó, centenas de carcaças de bois continuam retidas. Imagem da carcaça nas praias de Barcarena, ó, dos bois. Centenas de bois também na praia. Só um segundo, gente. Só ver aqui o celular rapidinho. Rapidinho. Tá. Olha só. São centenas de carcaças de bois. Aí eu pergunto, e aí, o que você pediria? Você fez um inquérito civil, você é um promotor, você é um procurador da República. Você fez um inquérito civil, constatou que teve lesão ao meio ambiente, a fauna, a flora, teve a própria morte dos animais em si, prejudicou o comércio, o porto, o lazer dos moradores. O que ele pediu? Vamos lá. Muitas coisas, gente. Muitas coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma ação que tem 104 páginas. Olha só, gente. A pessoa pensa assim. A pessoa pensa assim: eu vou passar no concurso para procurador da República. Essa petição foi feita pelo Bruno Valente, né? Que é quem vai conversar com a gente amanhã. A pessoa pensa assim: eu vou passar no concurso para procurador da República. Eu vou ganhar 30 mil por mês para ter tranquilidade na minha vida, né? Olha aí a tranquilidade. Redigir uma petição inicial de 104 páginas, coletar fotos, investigar. Você passa no concurso para exercer, né, com vigor aquele ofício. E aí vem os pedidos. Vamos lá para os pedidos finais. Então, ele pede dano moral coletivo, de 20 milhões, que vai ser gerido pela, pela instituição aí de fomento ao turismo e lazer da comunidade afetada. 20 milhões.
15 milhões pela crueldade com o animal, também a ser gerida por um fundo. Indenizar as vítimas dos danos emergentes, ou seja, o que as pessoas perderam. Lucro cessante, que deixaram de lucrar, os pescadores, os moradores do porto. E perda de uma chance, né? Pessoas que deixaram de desenvolver vários projetos e atividades na área. Tá? Não me interessa se é difuso, mas o animal e as praias seria difuso, né? Os 15 milhões e os 20 milhões seria difuso. Né? O dano do lucro cessante seria individual homogêneo, porque cada um vai ter diferente. Mas também não me interessa, não é relevante aqui, não tem nenhuma relevância. Em nenhum momento ele fala que é difuso aqui, é coletivo aqui, é individual homogêneo. Bom, gente, temos muitos outros. Tem casos de torcida organizada, tem casos contra a Vivo para ela melhorar o serviço de atendimento ao consumidor. São centenas de casos, são dezenas de casos que eu peguei aqui, mas que, enfim, não vou poder continuar aqui essa leitura, porque eu tenho uma reunião 11h30 aqui mesmo, vou receber uma pessoa, por isso que eu estou olhando aqui no celular, que ela já chegou de carro. Mas, antes de encerrar, gente, vocês têm aqui alguma dúvida, alguma colocação? Querem relatar alguma coisa que vocês descobriram depois que é mentira? Valeu, Lucas. Diz aí, Lucas, o que tu descobriu que tu aprendeu errado no ensino médio? Melina, indicação de filmes, livros, de história, alguma coisa, gente? Que o Pedro Álvares... Essa é a maior mentira de todas, né? Que a criança quando tem 5 anos... A criança quando tem 5 anos a gente aprende, né? Verdade. Mas é isso, pessoal. Então a gente vai encerrando por hoje, tá? Quando forem estudar ação civil pública, não estudem por manuais. É um assunto muito bonito para estudar por manual. Peguem livros rebuscados. Que os índios ficaram felizes em receber os espelhos, sim. Ah, e outra confissão que eu tenho para fazer para vocês, né? Que é a seguinte, né? Quando eu estava no terceiro semestre, eu tive o primeiro contato com tutela coletiva na faculdade. Mesmo que de forma ainda meio distorcida, né? Um pouco. E aí eu disse assim, caramba, isso é muito bonito. Eu quero ser promotor de justiça ou procurador da República para entrar com essas ações civis públicas. Eu odeio a parte penal do Ministério Público. Eu odeio aquela parte do Ministério Público que tem uma competência penal de entrar com ação civil pública, com ação penal pública, porque eu sou contra a própria existência do direito penal. Então eu não seria feliz sendo um promotor que tivesse que entrar com ação penal. E para mim, a ação penal é só para manter a pobreza mesmo do Brasil. Porque na Suécia e na Dinamarca ninguém é preso. E não é porque lá eles são melhores que a gente, é porque tem outra coisa, né, envolvida. Então, exceto situações de estupradores, de homicidas, eu particularmente sou contrário, sou meio que abolicionista, né, penal. Então eu não seria feliz sendo um promotor ou um procurador da República criminal. Embora também seja louvável, né, o combate à corrupção, tudo aquilo, né, que se faz agora do colarinho branco, é muito bacana, mas não me enche os olhos, né. Também, aí eu pensei, pô, juiz, tem um monte de CNJ, parte, vão toda hora ficar... Eu vou ter que fazer 10 audiências no dia, ao mesmo tempo sentenciar 1000 processos para alcançar as metas. Não. E descartei, né, magistratura. Aí, pô, mas Ministério Público foi a coisa que mais brilhou, mais fez meus olhos brilharem, foi a atuação que eu acabei de falar para vocês, tá? Em grupos, tutela de grupos, coletivos, né? Meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico, turismo, paisagístico. Foi o que me encheu os olhos. Só que o que acontece? Quando chegou no nono semestre, eu recebi uma proposta muito boa para advogar, uma proposta financeiramente muito boa, em que eu poderia ter flexibilidade de tempo, eu poderia fazer o meu mestrado e doutorado, que em suma, meu principal objetivo era ser pesquisador. O principal objetivo, como é o da Melina, como de outros aqui, era ser pesquisador e professor. Esse é o meu principal objetivo. Mas eu sabia que eu tinha que ter alguma outra atividade, né? Aí, como eu recebi uma proposta boa para
já no nono semestre, vai ser uma proposta muito boa, que eu pudesse, que eu teria tempo para estudar, para me dedicar. Aí pronto, eu fui mergulhei a fundo no mestrado e no doutorado sem nada de concurso, sem nada. Mas confesso para vocês que é algo que, dentre as várias funções que você pode exercer no direito, é a que mais me enche os olhos, né? E é por isso que eu vou chamar amanhã um procurador da República para conversar com vocês, tá bom? Digam para o Edmilson e para o Moreno que eu estou chateado com eles. Quando eu falei do Flamengo, eles não estavam presentes. Tá bom, pessoal, até amanhã.